Fala minha galera do canal. E aí minha galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui. Umas dicasinhas aí para quem tá adquirindo seu primeiro contrabaixo, ou seu segundo, ou terceiro, ou quarto. Umas dicas boas aí para você que não sabe o que fazer com seu instrumento quando ele vem de uma loja ou de uma segunda mão. Muitas vezes a gente pega um instrumento de segunda mão, né? Hoje em dia, como não tá fácil para todos, nem sempre a gente está podendo conseguir comprar um instrumento zero bala da loja, né? Mas a gente consegue comprar um instrumento usado em boas condições. Só que muitas vezes, né, o instrumento não vem bem regulado, né? E aí o que a gente tem que fazer? Deixá-lo massa, regulá-lo, certo? Primeiro passo que a gente tem que fazer. Primeira coisa é olhar se as tarraxas, elas estão bem fixadas aqui, né? Geralmente o parafusinho aqui, ele tá um pouco folgado, ou ele tá folgado aqui, ou ele tá folgado aqui em cima. Tem baixos que o parafusinho é aqui. Às vezes um apertozinho aqui, né, com a chavinha aí, estrela aí de fenda, né? A gente aperta aqui, ó, e resolve o problema. O baixo para de você afinar e ele ficar voltando as cordas direto, entendeu? Então isso é uma das coisas que resolve. Se não resolver, então é preciso trocar a tarraxa, certo? Mas às vezes é só uma folgazinha aqui no parafuso, aqui na parte de cima ou aqui na parte de trás. Você dá um apertozinho, não deixa tão apertado demais também para não ficar, né, muito duro para você apertar quando for afinar. Você dá só um apertozinho na medida certa para a corda não ficar voltando constante, né, para você fazer suas coisas e não ficar voltando, certo? Ponto. Primeiro ponto é esse. Comprou o instrumento, dá uma olhada logo nas tarraxas, se está bem fixas ou estão folgadas, beleza? Segunda coisa, dá uma olhadinha nessa pecinha aqui, chamada de nut ou nut, seja lá como você quiser chamar, né? Essa pecinha branca aqui, ó. Às vezes essa pecinha aqui vem muito alta, certo? E é preciso você fazer uma regulagem, certo? Nela, entendeu? O ideal é você levar para um luthier e mandar ele mesmo fazer a regulagem disso aqui, né? Porque a gente pode até errar, né? Tem um objetozinho, uma serrinha que eles passam aqui. Cada corda dessa aqui, a chavinha lá, deixa tudo niveladinho e aqui fica bem baixinho sem trastejar, certo? Então, segundo ponto é dar uma olhadinha nisso aqui. Alguns baixos Oryx você consegue regular isso aqui, que é perfeito. Eu acho que deveria todos os instrumentos virem assim, né? Infelizmente a gente ainda não tem essa regalia, né? De isso aqui vir com regulagem, né? De você deixar a altura que você quer dessas cordas aqui, nessa parte do braço, certo? Terceira dica, regular aqui, ó. Aqui. Tem que regular isso aqui, certo? Se o seu baixo ele tiver a escala curvada, você tem que também fazer a regulagem curvada da ponte, certo? Não pode deixar tudo reto não, certo? Para não trastejar. Faz curvado. Agora se o braço dele for 100% retinho, quando você olha aqui assim, ó, você vê que tá todo retinho, ele não é curvado. Aí você pega e regula com tudo reto. Os carrinhos aqui, certo? Regula cada carrinho para que cada corda, quando você apertar aqui, ó, casa 12, ficar já quase colado nos trastes, não exatamente colado, mas quase colado sem trastejar, beleza? Então regular a ponte, né? Aí é a terceira, né? Aí vamos para o quarto. O quarto é regular os captadores, a altura. Nem sempre de fábrica eles vêm com captação regulada certinho. Geralmente esse daqui é um pouco mais alto que esse daqui, seguindo o padrão da guitarra. Nas guitarras são três, né? Aí você regula esse mais alto, esse mais baixo que esse e o outro mais baixo que esse aqui, para ficar aquele som equilibrado. Nem fica agudo demais, nem médio demais, nem grave demais. Fica na medida, certo? E ainda você tem que regular, tem outro macetinho que você tem que regular aqui mais baixo, ou aqui mais alto e aqui mais baixo. Tem essa questão. Mas no baixo não precisa disso. No baixo é só você deixar esse mais alto e esse um pouquinho de nada mais baixo, certo? Para que fique um som equilibrado, principalmente quando você pôr no captador do braço, não ficar aquele muito abafado o grave, certo? Para ficar um grave bonito, entendeu? E quando você pôr nos dois captadores, ficar equilibrado, certo? Beleza? E a quinta e última coisa é regular as oitavas. O que é regular a oitava? Você vai pegar o seu baixo e vai afinar. Você vai afinar ele, né? Deixar tudo certinho no afinador aí. Ou se você já sabe de ouvido, melhor ainda. Você pega, afina, e aí você vai agora pegar aqui na casa número 12, você vai apertar, e aí você vai tocar a corda. Se no afinador der verdinho, é porque está certinho aqui.
Se não der verdinho, ficar ou muito para frente do meio ou um pouco para trás do meio, aí você vem com a chave de fenda aqui, ó. Você gira o parafusinho que faz o carrinho andar para frente e para trás, até quando você tocar aqui e dar a nota certa. Porque quando você fizer um acorde, vai estar tudo perfeito as notas. Não vai soar errado, certo? E às vezes você dá um dó aqui e dá aqui e não sai certo, entendeu? Sai um dó estranho. Por quê? Porque as oitavas não estão reguladas. Então é necessário fazer essa regulagem para quando você der um dó aqui for dó mesmo, e quando você der um dó aqui ser dó mesmo também. Beleza? Então regula as oitavas do seu baixo, não deixa ele sem regular isso aí não, que vai ficar feio o negócio. Quando você for fazer principalmente gravação em estúdio, às vezes você vai dar um dó grave aqui bonito, quando for dar um dó agudo ou médio vai ficar feio, porque não vai dar dó, porque as oitavas estão desreguladas. Beleza, galera? Então essas dicas aí. E eu vou dar mais uma dica bônus. Sempre regule o seu baixo de acordo com o que a música pede. Tipo, se você vai tocar um reggae, pô, deixa o baixo um pouquinho com 70% de grave no knob aqui no botão. Deixa 70% de grave. Deixa o médio em 30 ou 40 e tira um pouco o agudo para ficar aquele sonzinho mais, né? Hoje em dia tem algumas bandas de reggae que usa o agudo um pouquinho mais na cara, mas não é necessário tanto, né? Eu boto, quando eu vou gravar reggae, eu deixo meu baixo do jeito que tá, do mesmo jeito que gravo forró, mas porque eu quero, porque eu acho massa o estralado, né, do baixo, entendeu? Mas o reggae mesmo, o certo, quando você for gravar no estúdio ou fazer um show ao vivo, é tocar assim, uns 30% de agudo para 40%, uns 40% de médio e o grave em 70% para ficar aquele som gravão, né, de instrumento contrabaixo. Quando você vai gravar um forró, o ideal é tudo fletado com o grave em 70 ou 80 e o médio em 60%, passando um pouquinho ali no knob do meio, beleza? Quando você for tocar um sertanejo, aí você tem que deixar o agudo em 10%, quase zerado, o médio aí na casa dos 40 e o grave em 80, porque é aquele som mais abafado, né? Quando você vai tocar um forró, você bota o agudo em 90%, se quiser, 80%, fica do seu gosto o agudo, né? Para estralar mesmo. Hoje em dia a moda é usar agudo estralar mesmo, nos médios, né? E o grave tem que estar na cara, o grave tem que ter grave e tem que ter médio também. Então o médio você bota 50 ou 60 e o grave você bota em 80, né? Que tem que ter o pesão, né? Não pode deixar de ter o peso. Vai tocar um pagode, tira o grave um pouco, bota o grave em 50, bota o médio em 50 e o agudo ali nos 80, 90, né? Para chegar aquele som estraladinho, né? E o médio mais intensificado, né? E os graves nem tanto, né? Mas tem que ter um gravezinho, um pouco. Então cada estilo musical tem uma regulagem nos knobs. Você precisa saber disso, ter essa percepção no ouvido, certo? Você vai tocar vários estilos musicais, então você tem que ter essa percepção. Ó, já dei até uma dica a mais aqui, né? E era questão de regulagem, mas já tô dando uma dica a mais. Mas beleza, né? Espero que ajude aí. Então é isso, galera. Aí depois eu vou dar outras dicas de outros estilos musicais também, como você que regula no knob, né? Aqui, a porcentagem que você põe em cada knob, para você aí tirar o som correto para cada estilo musical. Mas no quesito regulagem, é o que eu falei. Tem que regular essas coisas todas no instrumento, para que possa sair um som massa e limpo e verdadeiro original do instrumento, com todas as notas certinhas. Beleza? Tem que regular, né? As tarraxas, regular isso aqui, regular a ponte, regular os carrinhos, regular os captadores, a altura e regular as oitavas, certo? E a questão dos knobs, aí vai de acordo com o estilo musical, para finalizar. Você vai regular de acordo com o estilo musical, que o estilo musical pede, né? Então, desde já, se eu ajudei você nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, fique inscrito, né? Mais uma vez, obrigado a todos que estão se inscrevendo, obrigado a todos que estão comentando, resenhando aí, enfim. Obrigado a todos, né? Gostou? Se inscreva, deixe o joinha mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!